Fala, Garela, tá aí aqui o Leuri e o Vini. Fala lá, Vini. Salve, guys! Hoje a gente, primeiro, né? Vou nem começar o vídeo. Primeiro, temos aqui a Eureka Studio, aqui desse lado aqui, ó. Ali embaixo tem a Eureka Studio. É o estúdiozinho de 3D que tá fazendo uns produtinhos de Magic. Então, se você joga Magic, se você quer uma deck box, alguma coisa do tipo, entra lá na Eureka. E qual o cupom, Vini? O cupom é tóxico, caixa alta, com acento no primeiro O. Passem lá, deem uma olhada nos produtos. Tem o design exclusivo do nosso canal, muito bonito, muito pimp. Pimp. Dá uma passada lá, galera. O segundo mexe é o nosso Live Pix. Se você quer ajudar a gente, tem nosso Live Pix aqui embaixo. Então, se quiser ajudar o Vini a comprar uma canzinha nova, um microfone e comprar as cartinhas depois, faz o Live Pix ali. E é isso. Agora a gente vai para a nossa Deck Tech. A gente vai fazer outra Deck Tech, que é o Kefka. As minhas primeiras impressões do Kefka é que é um deck que você vai jogar bem mid-range, que você vai ter que ter muita pedra para conseguir fazer ele, mas depois que entra, o jogo desanda. É tipo o Tibit. Eu acho que o estilo de jogo dele é bem parecido com o estilo de jogo do Tibit. Tô enganado, Vini? Acho que não. Tem o fator de que ele não se protege, então ele tem que ter um pouco a mais de interações para se manter grindando o jogo. Mas como parte do efeito dele é diminuir a mão dos oponentes, você eventualmente não vai precisar mais de gastar recursos para se proteger. Só que, tipo assim, é literalmente o mesmo estilo de jogo. Tu vai jogar um pouco mais para trás, porque a maior parte dos teus recursos são provenientes do teu comandante, que é uma criatura numa curva bem alta. Tipo, as globais que são boas, como a de -3, -3, -4, -4, já não pegam ele, então Já não pega, pelo menos. já consegue ser bem melhor do que a maioria dos outros comandantes, a maioria das criaturas que rodam nos formatos, até que rodam no forfã mesmo. Eu acho que geralmente é um board muito grande e criaturazinhas pequenininhas, então é um ótimo comandante que tem uma bunda bem grande. Apesar do custo de mana dele ser alto, a Grixis é muito fácil de você gerar bastante mana com rituais. Então é bem Sim, tranquilo, além das pedras, né? Então vamos para frente, exato. né? Acho Mas. que vamos pra frente antes da gente começar a deck tech. Tem um aviso bem importante, galera. Exatamente. Estamos começando um projeto novo aí. Esperamos que dê bastante certo. Nós vamos estar realizando alguns eventos de Commander 500. Então, a primeira data é, como vocês podem ver, no dia 19 de julho. É um evento de dia único. Vão ser 3 rodadas mais final. E nós já temos algumas premiações confirmadas. Então, o Leo, se quiser dar uma explicadinha também. As, basicamente é o torneio de dia único, torneio de Commander 500. As premiações tá uma premiação bem legalzinha. A gente já conseguiu algumas promos. Talvez a gente consiga também colocar, como cupons, né, para vocês. E a inscrição vai ser só 15 mil réis. Baratinho para vocês entrarem, né? Então, vão lá. Inscrição toda convertida para premiação, né? Isso é Exatamente. importante ressaltar. Toda Então, com. Exatamente. A organização não vai jogar. Eu e o Vini e o Babutos também tá com a gente para ajudar a isso organizar, aí. deixar ficar a melhor maneira possível. A gente vai ficar 100% dedicado a dar suporte a vocês, explicar. E a gente vai colocar um linkzinho na descrição que vai ser o grupo do WhatsApp que a gente vai criar para a Liga Tóxica. Então, se vocês quiserem participar do evento, vai ter o WhatsAppzinho lá e a gente manda também o documento de regras. Então, se vocês quiserem jogar um torneizinho, vai ser rápido. A ideia é que o torneio dure no máximo, sei lá, 5 horas. Então, a gente tá fazendo um cronograma que, tipo, vai ser um tempo reduzido das partidas, mas vai ser partidas legais. Então, assim, a ideia é que o torneio dure 5 horas, você não vai perder o dia todo para jogar um torneio. E é basicamente isso. Então, por favor, compareçam lá, dê uma ajudinha a nós. E é isso. Então Então, vamos lá. bora lá para a nossa deck tech. Então, vamos falar primeiro dos principais combos. E aqui eu acho legal a gente explicar mais ou menos o que que o Kefka faz. Temos pessoas que talvez não estejam vendo o que está passando na tela nesse momento. Então, o Exatamente. Kefka ele é uma criatura de custo 5, duas genéricas, uma azul, uma preta e uma vermelha. Corpo 4/5 e tem duas habilidades. A primeira habilidade é quando ele entra ou ataca, todos os jogadores descartam uma carta. E depois você compra uma carta para cada tipo de carta descartado nesse processo.
Então, cada tipo diferente de carta, no Exatamente. caso. Então, se descartou uma criatura e uma instantânea, então compra duas. Descartou 4 criaturas, compra só uma e por aí vai. E lembrando que é A cada segunda, jogador, viu? Tipo, não é só cada jogador. oponente. Geralmente a pessoa pensa que é só oponente, não, é cada jogador. Então Não, cada você jogador. também vai Você tem que descartar. descartar também, E exatamente. você descartando acaba que pode ser que ele dê um draw a mais. Então vai ser 1 para 4, por exemplo. Mas geralmente as mesas geralmente dá 1 para 2. Geralmente dá 2 draws, basicamente, né? Dois, Sim. três Na draws. média, Então você vai ter 2 draws, o que já é muito bom. Tipo, já é todo muito bom. ataque você gerar 2 draws é, tipo, muito bom. Por exemplo, a gente joga de time. Na time não te dá 3 draws por turno, no máximo, né? Quando E você consegue. Então o Kefka. quando você consegue encaixar, né? No Exatamente. Kefka, você não precisa encaixar, só E precisa resolver a não habilidade, que é precisa ter manter. criaturas ruins também, né? Você vai ter só o Kefka Sim, lá. Então, acaba exatamente. que ele tem uma vantagem muito grande por conta disso. Então, é basicamente isso. O flip E a dele segunda é. habilidade dele, né? É importante a gente falar aqui que é pagar 8 manas em Sorcery Speed e transformar ele. Tipo, o oponente sacrifica todo mundo, todos os oponentes sacrificam uma permanente e você transforma ele. E aí o flip a gente vê logo à frente, que a gente colocou a imagem também. Ó, É. O flip dele, já entrando na parte de combos, ele tem o texto de voar, é uma 5/7, e sempre que o oponente perde vida, você compra aquela quantidade de cartas. Então aí a gente já vai entrar nos primeiros combinhos, porque esse efeito tem uma sinergia bem forte com algumas exatamente. cartas em específico. E já são cartas que são bem usadas em decks Grixis, né? Por exemplo, o Niv Mizzet. Sim, A Niv interação é Mizzet. bem tranquila, né? É, basicamente, o Niv vai dar um de dano, você vai comprar a carta, o Niv vai dar um de dano, você vai comprar a carta e até lupar o deck, basicamente. Exato. É basicamente o efeito de curiosidade, né? A forma como os dois vão funcionando junto. Exatamente. O Temos próximo algumas é outras o. coisas, que é o Réptil da Psicose. É, tem basicamente parecido com o Nive, sempre que você compra uma carta, cada oponente perde 1 de vida. Então, diferente do Nive, você vai dar 3 draws, basicamente. Sim. O Nive faz você. Isso é meio perigoso, É, porque esse você não consegue parar. é. Mas é interessante, por exemplo, se você tem como fazer mágicas instant speed. Porque para cada uma vez que você comprar uma carta, tipo, comprei uma carta, vou dar 1 de dano em todo mundo e isso vão gerar 3 novos triggers. E aí eu vou estacando várias vezes. Em algum momento o seu deck acaba, porque não é um draw opcional. A não ser que Então, você tenha alguma tomar um maneira de pouquinho. lupar também, né? Sim, exatamente. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas também é uma outra carta bem interessante de se usar. Eu acho que na lista que nós estamos deixando na descrição, provavelmente não usa esses combos, é uma lista um pouco diferente. O Jeff já trouxe também uma deck tech explicando mais ou menos como que o Kefka funciona, só que ele veio com uma lista na ideia de Reanimate. E o que a gente vai trazer hoje é mais um Grixis Good Stuff, então a gente não vai tanto para essa ideia de Reanimate. Então essas peças em específico não vão aparecer no deck. O que é o Grixis Good Stuff? Enfim, diz Aí. lá. As pessoas não sabem. Até eu não sei direito o que é um Good Stuff. Eu sei que é a deck que tem carta O, boa. Um deck que é chamado de Good Stuff, ele preza pela qualidade das cartas frente à velocidade das cartas. Então, por exemplo, eu tenho a opção de usar um draw, que ele é um draw de 2 manas que me compra 2 cartas exilando elas do topo. Então, isso é um draw que ele é eficiente em mana. Cada carta está me custando 1 mana. Só que o Good Stuff, ele não vai querer esse tipo de carta. Ele vai querer, por exemplo, um draw que ele seja 3 ou 4 manas, onde ou ele pode olhar o que ele vai comprar do topo, como, por exemplo, um efeito de fator ficção, um efeito de impulso, alguma coisa do tipo, onde ele vai selecionar a carta que ele quer. Então ele está prezando sempre por uma carta que, por mais que ela pareça menos eficiente em custo de mana, ela é mais eficiente em efeitos. Essa é a ideia do Good Stuff, de usar as melhores cartas disponíveis. Com o menor custo ou custo médio possível, né? Isso, Basicamente isso. exatamente. Exatamente. Então, esses combos são uns combos que a gente achou, tipo, meio ruim, porque você tem que flipar ele, acaba que é muita mana e é bem complexo de fazer, então dá para usar Niv Mizzet, mas não combando com ele combando com o flip dele, mas sim combando com a própria curiosidade. Dá para fazer isso. Talvez seja até um pouco melhor. Mas dá para manter usar o Niv, porém o Crowley eu já não usaria, né? Então, meio Sim. que isso.
E a gente já tem mais duas outras cartas que têm um efeito um pouquinho diferente, que agora já não é mais quando você compra a carta, que elas vão desencadear o dano, e assim quando você descarta. Descarta a carta. Então já é um combo que vão funcionar quando você for para sua end step, da sua cleanup com 8 cartas na mão. Você vai descartar uma, gerar o trigger de dano, e aí vai lupar a partir disso. Só que são mais lentos ainda do que você ter um Live ou que você ter um Muito mais Prowler. lentos, muito ruinzinhos e tal. Tipo, a ideia de trazer isso aqui é porque nós não gostamos de falar que existem listas absolutas ou que existem ideias que são só muito ruins. Exatamente. Existem ideias. Nós jogamos Commander 500, é tipo tudo muito aberto, porque o budget faz com que nós tenhamos que fazer escolhas diferentes do comum. Então, Exatamente. vocês podem jogar com isso e não vai ter nenhum problema. Só que Exatamente. nós escolhemos não usar nessa lista que estamos trazendo hoje. E Mas depende, é legal mostrar que elas existem. e depende muito de meta também. Por exemplo, pode ser que você jogue no Uhum. meta que faça você usar essas cartas. Então, assim, não levem o que a gente tem aqui como regra absoluta. E Exato. também a gente não tá falando é regra absoluta. Então todo mundo tem que ter aquele senso críticozinho de legal. Eu gostei da ideia deles, mas não vou seguir. Ok, tudo bem. Vamos pra próxima. Literalmente vamos pra próxima. Já são mais um conjunto de combos, agora que já vamos mostrar que são combos de 2 peças, que já não são tão focadas no comandante, assim, a primeira parte do combo. Mas sim A no gente vai good ter o stuff, né? clássico. Exatamente, a gente está mais focado no good stuff e talvez a gente utilize o comandante, dependendo do tipo de peça que a gente vai usar. Exatamente. Então, Taça Consult, ele é um combo muito bom, ele é um combo muito sólido, é muito compacto dentro da velocidade que o formato se propõe. E como o Kefka ele tende a ser um deck mid-range de controle, ele se beneficia muito de jogar ao longo do tempo, porque ele tanto gera muito recurso para você, como tira muito recurso dos oponentes. Então isso melhora o quão forte é esse combo. Porque se você conseguiu encaixar pelo menos 2, 3 habilidades do Kefka, tu já tirou 3 cartas dos oponentes, a chance de você tomar uma interação já diminuiu consideravelmente nesse combo que já toma poucas interações. E tipo assim, quanto mais passa tempo na mesa, mais forte o combo de taça consudo vai ficando, porque você vai ter mais recursos e o comandante faz com que seus oponentes perdam mais recursos ainda. Então acaba que quanto mais passa o tempo, mais forte vai ficando o seu combo de taça. Exatamente. Basicamente isso. Isso aí. O próximo combo seria de Pinocchio mais Soundhoff, eu acho que vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, eu posso até linkar o link do vídeo do Videozinho Jeff do aqui, Jeff. porque ele é bem completinho, então vocês podem olhar lá, é bem tranquilo. Assim, não é tão tranquilo, é um combo de muitas peças, porém é um combo muito compacto que dá pra você fazer bastante coisa. E tipo assim, não é todo errado você dar um Soundhoff pra valor no seu comandante, não, viu? Eu vejo Sim, muito o essa Power jogada Hop para acontecer. valor é bem interessante. Porque aí Bem são interessante. basicamente você tem a possibilidade de dar, sei lá, 8 draws com um É, por, Soundhoff. Tem a por possibilidade, três não vai. manas, por 3 manas Instant Speed, você diminuir em 2 a mão de todos os oponentes pode ser o suficiente para você ganhar no seu turno. Tipo, talvez seja Exatamente. realmente o suficiente para ganhar. Exatamente. Bem interessante essa ideia de jogada. E a gente Então, está linkando aqui é, porque, por mais que, falando novamente, a gente não está usando uma linha Reanimate, mas ele é um combo que dentro do Good Stuff faz bastante sentido você usar, porque mesmo dentro de uma linha Reanimate Good Stuff, as peças por si só são extremamente boas. Vão exatamente. conversar com todo o deck. Que é basicamente o exemplo que a gente deu de Soundhoff aí. E a Exatamente. Monk, você vai ter muita carta boa para você conseguir fazer uma Monk e voltar um instantâneo bom, um feitiço bom, um tutor, alguma coisa do tipo. Então, Exato. é isso. Acho que só E, taça que é morta. Até consult é bom, mas taça é ruim. sim, dependendo da situação, só a taça que é a piorzinha das Exatamente. citadas. E eu acho que aqui são os combos mais clássicos, por assim dizer. Eu acho que pode mostrar É, todos os 2 combos já, que só é para explicar. basicamente a mesma coisa, né? Vai lá, pode Sim, falar, né? basicamente eles são a mesma coisa. O primeiro combo é o combo de Dualcaster com o efeito que cria tokens com ímpeto, seja ele Electro Duplicate, Twin Flame, Shimmer, Molten Duplication, tem uma grande variedade de coisas que fazem isso. Você vai gastar ali de 5 a 6 manas, em média, às vezes 7, se for fazer do Grave uma Eletro. E aí você vai conseguir já ganhar no seu combate com tokens infinitos, um clássico normal.
A Electroduplicate entra na mesma situação que a gente explicou do Sound Half. Você pode dar uma Electroduplicate no seu Kefka pra tu fazer um trigger a mais, o que pode ser muito interessante pra tu trocar algumas cartas da mão, se você estiver jogando de Reanimate. Pode ser interessante pra você dar alguns deus a mais, tirar algumas interações dos oponentes. E o Dualcaster dele é genericamente bom. O fato dele poder copiar qualquer instantâneo feitiço por 3 manas e poder copiar coisas dos seus oponentes é bem legal mesmo. Inclusive, existem algumas jogadas meio engraçadas que dá para vocês fazerem, como por exemplo o Dualcaster junto com o Nene animada. Como Nossa. o Nene animada traz uma criatura direto para campo, se você pagar do modo cheio dela, você consegue, por exemplo, fazer uma cópia dela com o Dualcaster, trazer um Green Servant, que é uma criatura de custo 4, que quando ele entra ele tutora uma carta, que tem custo igual à sua devoção, igual ao menor devoção. Como ele tem custo preto 1, ele pode trazer uma consult para sua mão, e logo na sequência a sua Nene animada original já vai trazer a taça direto para campo. E Então, você já tipo, vai ter o existe. consult. Exato, existem várias coisas que você pode ir moldando, porque as cartas têm essa versatilidade. E o segundo combo, que a gente está mostrando aqui, é o combo com Ghostly Flicker. Ele funciona além de com o Dualcaster, também com a nossa Darumerra, que a gente está vendo aqui, que ambos têm o efeito de entrar e copiar uma mágica que esteja na pilha. Então isso vai resultar para você em algumas coisas. Primeiramente, você consegue fazer mana infinita, porque você pode blinkar qualquer permanente nesse processo. Você pode fazer loot infinito do seu deck, então você vai comprar e esculpir a sua mão da forma como você quiser. E se você não achar da sua Incon, ou se por alguma forma você ainda não conseguir ganhar nesse momento e for na sua main phase, depois de fazer mana infinita, tu pode ativar o Kefka infinitas vezes e fazer, tentar, de alguma forma, ficar resetando ele, né? E começar a comer as casas permanentes dos seus oponentes para você estabelecer seu jogo de novo. Mas eu acho que não é tão necessário, porque você já vai ter comprado o seu deck inteiro, basicamente. Então, não tem a necessidade de você tentar fazer isso. Sempre tem aquela possibilidade de você tomar um, um silence, né? Mas, É, exatamente. mas ainda dá pra fazer muita coisa mesmo sem isso, né? Sim, com certeza. Então é basicamente isso de combos. São bastante combos. São combos muito bons, muito compactos. Eu acredito que os melhores são os que a gente citou por último, tirando os combos de nível. Não que não dê pra usar os combos de nível, mas eu acredito que esses, por ter mais variações de plays, talvez sejam um pouco melhores. Mas é basicamente isso. Aí. Vamos pra frente. As cartas centrais dos decks, né, Vini? Então a gente sempre faz basicamente essa estrutura de vídeo e vamos continuar. As principais cartas como os Essence Flux, que é basicamente um blink pro próprio Kefka, que vai fazer gerar bastante valor. E ainda vai dar um pumpzinho a mais para ele bater, né? Bem legal. O Pump não, porque ele não é espírito, né? Ah, é O verdade, tem que marcadorzinho ser é só se espírito. for espírito. É verdade, ele é Wizard. Teferi, Time Twister. Agora o Teferi sim dá um pumpzinho. Prefere dar um pumpzinho. Que é basicamente também um blink que vai fazer ele entrar e voltar e vai gerar bastante valor em cima disso. Swiftfoot Boots, que é basicamente para dar proteção a ele, já que, como, diferente do Tivit, ele não tem como se proteger, né? E Lightning Graves. Assim, tirando Lightning Graves, tudo é baratinho, né? Então, Bem baratinho. as plays de valor do deck são bastante baratas, dá para ter muito, prezar muito pelo card quality. Acho que o que vai ser mais chatinho de encaixar vai ser as botas, né? Porque tirando para proteger ele não vai servir de nada. Mas Exatamente. é Acho que basicamente. não é tão necessário vocês terem as botas, mas a gente deixou aqui porque é interessante ter formas de proteger o comandante efetivamente. Então, genericamente, esse slide, para vocês aí que estão vendo, é um slide como se fosse de proteções, de forma Exatamente. bem genérica. Porque tu sempre pode dar um Essence Flux em resposta a uma removal, sempre pode dar o Teferi em resposta a uma removal, o que faz com que você esteja sempre fazendo um 2 para um nesse sentido. Exatamente. Porque tu tá usando uma carta da sua mão para responder uma carta da mão do oponente, e aí se ela resolver, você tá novamente fazendo o efeito do seu comandante, então gerando mais valor em cima da jogada que o oponente fez. Então é bem legalzinho pensar que existe essa possibilidade. E lembrando que você tem que ser bem guloso nos keeps dele. Você tem que fazer alguns keeps que façam ele entrar bem cedo. Então, você vai ter que equipar muita pedra, vai ter que abdicar um pouquinho de resposta no começo do jogo. Mesmo que você jogue um
pouquinho pra valor, né? Um pouquinho pra mid-game, mas você tem que ser um pouquinho mais guloso nos seus mulligans. Concorda, Vini? Eu acho que não. Eu acho que você pode jogar bem na calma, Será? porque eu acho que sim. A proposta do deck joga bem, muito bem e na calma, porque tu precisa não perder o jogo, basicamente. Se você É, não perdeu o jogo e encaixou o Kefka, o jogo já se estabilizou. Só o fato de o ETB dele já tirar uma carta de todo mundo já desestrutura demais o plano de jogo dos oponentes. Então você tem que sempre tomar cuidado com peças de muito valor dos oponentes. Então, tipo assim, por mais que seja estranho falar isso, uma arena firexiana, por mais que efetivamente ela não pareça uma super ameaça, pra você que tá jogando de controle, talvez ela seja. ela vai Porque ela vai ser. estar gerando um card a mais todo turno pro seu oponente, a sua estratégia é zerar a sua mão do seu oponente, senão vai conseguir fazer isso de forma efetiva. Então, a forma como você vai se comportar jogando de controle é um pouquinho diferente do que essa forma tão proativa assim. Não que não dê para jogar de proativo. Não que, tipo, por exemplo, se você abrir um Sol Ring, você vai deixar de fazer seu comandante na curva só porque você está jogando de controle. Mas Tem que fazer. se você tem a janela ali no turno 3 abrindo de Sol Ring, pô, eu acho que é bem interessante. Tu vai conseguir gerar valor bem mais cedo do que o esperado. Talvez os seus oponentes não estejam preparados para lidar com Kefka na 3 e, tipo, o jogo só vai desandar pro seu lado. E é isso. E é isso. Mais algumas cartas de valor é a Azra, basicamente para te dar bastante draw. Ela tem a habilidade que no início do combate você pode descartar uma carta, escolhe uma criatura, e sempre que essa criatura causar dano de combate a um jogador, você compra 2 cartas. Então é basicamente 1 para 2 todo turno, né? Se a criatura conseguir causar dano. A próxima carta é a Usury. A Usury é uma das cartas mais fortes do 500. Posso estar maluco, mas eu acredito que ela seja uma das mais fortes do 500. Muito por conta do potencial. Ela é uma criatura Izzet de 3 manas, 2/3. Sempre que a Usury ataca, você pode escolher entre 1 e 5 e flipar essa mesma quantidade de moedas. Para cada vez que você ganhar, você compra uma carta. Para cada vez que você perder, você perde 2 pontos de vida. Se você ganhar em todas as moedas, você tem uma onisciência. O que é onisciência? Você pode gastar tudo na mão sem pagar seu custo, basicamente. Então é uma carta bastante forte e uma carta de 14 centavos, viu? Forte isso. A média do card seria lá seus 2 draws por turno, que é Exatamente. bem interessante, bem Bem interessante. interessante. Aquelas que eu falei no começo do jogo, que é Yarenes, Expertise de Yarene, Ritual of Sult, né? Como é em português isso aqui? Eu não sei. Ritual da Foligem. Ritual da Foligem. A Yarenes, ela dá menos 3 em tudo, e o Ritual da Foligem, ela destrói tudo de custo de mana convertido. Todas as criaturas com custo de mana convertido 3 ou menos. Então são as cartinhas bem legais. Mais alguma coisa a acrescentar? Vai lá. Acho que é legal de falar que, tipo, essas são exemplos de globais que elas são, entre aspas, assimétricas. A ideia Exatamente. do deck é não depender tanto de criaturas para fazer valor, por mais que a gente esteja mostrando algumas criaturas de valor. Mas como você joga principalmente focado no comandante, como as globais elas não afetam diretamente o seu comandante, elas acabam sendo assimétricas, porque elas vão afetar muito mais os seus oponentes do que você. Então você sempre está preparado para o efeito negativo da global. Então, tipo, elas são muito boas e elas têm efeitos adicionais, como por exemplo, a Yahen, ela te permite fazer um cast adicional de custo 6 ou menos da mão, que é bem legal. Então, tipo, tu tá fazendo valor 2 vezes porque tu tá removendo o board dos oponentes, tu tá jogando mais uma mágica da sua mão. Então é legal ver como que essas coisas podem funcionar e talvez não seja o estilo de jogo que vocês estão buscando. Talvez vocês podem realmente jogar com o Kefka bem agressivo, fazer um Kefka na 2, 3 todo jogo e a partir daí tentar fazer o máximo de valor possível. Sempre existe a possibilidade, mas ficam aqui ideias para vocês, né? Novamente, Exatamente. não é uma lista absoluta. Eu jogaria bem pra frente, né? Eu não jogaria muito pra trás nessa lista, não. Mas vai de jogador pra jogador. Os tutores, né? Os principais tutores, eu acho que o Vini já citou até um, né? Que é a Oliver Dish, a Nene animada. Dirt, né? Animada. Que ela tem Spree, que o mais um dela, você busca algo e coloca no seu cemitério, não é isso? E Uma o mais. carta. Isso. E o mais 2 dela retorna até 2 criaturas com custo de mana 4 ou menor no campo de batalha. Então, existem várias plays, como a play de DCM mais Nene, que é uma play que o Vini já citou. Sim. Temos o Maker Grave, que também dá para jogar muita coisa no Grave. Se você jogar de Nive, dá para jogar Nive. Se você jogar de taça, dá para jogar taça. Dá para jogar bastante coisa.
O Nive não dá não, porque é só não Ah, é, não lendário. lendária, né? É, confundi com o Mas o Linton. Bloodlord dá pra jogar. Mas o Broodlord dá. É, Brood Alive, dá pra jogar muita coisa no Grave, né? Mas que a gente citou acima. E Final Parting, que eu acredito que seja a melhor carta do deck, né? Ou Eu acho tomar. que pra lista Reanimate, esses são meio que os tutores principais. E eu acho que sim, Final Party é um dos melhores tutores, porque ele já faz tudo de uma vez só. Exatamente. Ele já traz Broodlord pro cemitério junto com o Reanimate pra mão, ou já traz qualquer outro conjunto de 2 cartas que você precise. Então é bem legal mesmo isso. E outra coisa, E, embora o Broodlord e o Soulhof estejam caros, esse é um deck que super compensa você ter Broodlord, viu? É um deck que dá pra rodar bastante em cima do Broodlord. É bem fácil descartar ele por causa do efeito do comandante, é bem Exatamente. fácil tombar pela quantidade de coisas que tem. Todas as cartas são boas, então, tipo, dá pra reaproveitar todas Exatamente. as cartas do combo, né? Eu acho que não tem por que não jogar. Não Fora isso, necessariamente é um mas deck é. animate, né? Sim, não necessariamente precisa ser um deck Reanimate, exatamente. E aí a gente tem outro conjunto de tutores, que já são tutores menos focados na ideia de Reanimate. Então a gente tem Gifts Ungiven, que é provavelmente a melhor carta azul do formato nesse momento. Exatamente. Então, escolher 4 cartas, vai entregar para os seus oponentes, ele dá 2 para sua mão, 2 para o seu cemitério. E aí existem N formas diferentes de você escolher um conjunto de 4 cartas, onde, independente da escolha que for feita, você vai chegar num estado de vitória. Tem aquele mais clássico, onde você pega Taça Consult, uma forma de recuperar a Consult do Grave, uma forma de recuperar a Taça do Grave, então, tipo, é bem tranquilo de fazer isso. Tem formas de você fazer isso para o próprio Reanimate, pegando as peças que você quer, ou que você quer entombar, ou que você quer reanimar, e uma forma de descartar seja da mão do Grave. Então, assim, existem N formas de você usar a Gifts. Depois a Exatamente. gente tem Conselho Demoníaco, que ele é um tutor de 2 manas, que no texto dele normal você tutora um demônio. E se você estiver delirando, quer ter 4 tipos diferentes de cartas no seu cemitério, você tutora qualquer carta. O que não é difícil de fazer. Não é, não Você é. já vai gastar feitiços instantâneas normalmente por jogar o jogo. E o teu comandante já vai te ajudar a lutear a sua mão. Então é muito fácil colocar os outros 2 tipos de carta no cemitério, além de já existir algumas fatlands que são baratas, né? Por mais que Exatamente. não sejam realmente fatlands boas, a Fetchland grande pobre, né? a Searchland de pobre, então, tipo, Ash Barrens, por exemplo, a Land que veio em Modern Horizons. Tipo, a gente tem opções de formas fáceis de jogar terreno para Grave. Então é um ótimo tutor, tá num preço muito bom, uma curva de mana muito Exatamente. legal. Waterlog Teachings, né? Que é o tutor de Waterlog instantânea e Kitchens. mágica com flash. Exato. E aí ele é um terreno que já é muito Que é versátil. muito E versátil. aí a melhor parte dele é que ele pode tanto pegar a tua consult como seu Dualcaster. Então é bem Exatamente. legal, porque ele conversa com ambos os combos. Ela conta como instantânea e lente pro demônio que consome? Não, ela conta só como a face da frente. Só Todas as como modais instantânea, né? contam só como a face da frente, exatamente. Tá. A gente tem outro Step Touch. tutorzinho, que é o Step Through, que pega maguinhos em Instant Speed como habilidade. Então, pega sua taça, pega seu DCM. Se Seu você estiver Niv. jogando de Flood Color, pega seu Flood Color, pega seu Nive, pega infinitas coisas que você pode estar usando. Então, é bem legal ter ele aqui. Porque ele é barato, é feito em Instant Speed e custa uma quantidade irrisória de mana. E no pior dos Então, casos, é ele é bem um bounce de interessante. 2 criaturas, né? No pior dos casos, ele é um Pasmem, balde eu já dos usei. criaturas. Eu já usei jogando contra os techs. Às vezes precisa. Não perder também é necessário, às vezes. Exatamente. Mas foi pra ganhar dessa vez. Eu tinha muita mana, os techs estavam dominando o jogo, voltei as duas lá e win. Recursão, né? Vamos falar um pouquinho das recursões. O próprio Leveler Dish, que é uma recursão no mais dois dele. Temos o Nerf, que dá pra fazer bastante play com ela, dá pra jogar ela pro Grave, dar um draw, dá pra você retornar taça ou DCM pro campo, dá pra fazer bastante coisa. Breach, talvez uma das melhores cartas do deck, dá pra fazer milhões e milhões de plays de Underworld Breach. Não necessariamente Breach precisa pra combar, eu acho que Breach, pra valor, é uma das melhores plays que tem do jogo. Claro, você tem que pensar que tem que ter cartas que vão lhe gerar valor no Grave, né? Mas necessariamente, provavelmente, se você tá fazendo Breach, você vai ter alguma coisa. E Vohar.
Nohar também é uma carta muito legal, faz bastante coisa. Ele ajuda a esculpir a mão, ele retorna algum instantâneo, algum feitiço do Grave, dá pra fazer bastante coisa. Mais alguma coisa, Vini? Acho que não, acho que a gente terminou por aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Tem não, Acho que tem. são só essas mesmo. São só essas. É legal falar da Brit, porque é meio estranho ter uma Brit, que é uma carta tão cara, dentro de um deck que já usa peças tão caras. Mas eu acho que Brit justifica seu valor. Exatamente. Porque o fato de você poder. No turno um que eu falo não o turno do primeiro land drop, mas tá no turno A. Você vai lá, tentou ganhar, não conseguiu, gastou seus recursos estão todos no cemitério agora. Beleza. Voltei pro turno B. Top deck Breach, beleza, vou tentar de novo. E aí você vai tentando de novo, e aí você vai ter um monte de recurso. É muito forte o fato de que por 2 manas você pode simplesmente tentar refazer um turno inteiro de vitória. É muito forte isso. E o deck Exatamente. já alimenta o Grave de forma constante. Tipo, ele já vai estar, sempre por causa do Kefka, jogando mais e mais cartas pro cemitério. Então, tipo, seu cemitério já é uma extensão da sua mão, você só tá melhorando o quão bom o Breach é nesse deck. Exatamente. O Kefka faz Breach ser melhor do que ela já é normalmente. Então eu acredito que é basicamente isso, né, Vini? Sim, acho que comentamos uma ideia genérica assim do deck, do que nós pensamos a princípio. Essa lista não foi testada, é só uma ideia inicial, então pode ser que eventualmente mude bastante. Pode ser que no futuro o link que vocês estão olhando aí da lista tenha nada a ver com o que a gente apresentou aqui, Tem muita mas chance. nós, com certeza. Mas eu acho que sim, é uma ideia muito boa para uma ideia inicial. Recomendo também darem uma olhada ou no artigo da Liga ou no vídeo que o Jeff gravou também falando do Kefka, se vocês quiserem outras ideias. E é isso. É basicamente isso, galerinha. Então não esqueçam, vão lá na Eureka, cupom tóxico com acento no O e caixa alta. Tem o nosso Live Pix e também vai ter o nosso torneizinho dia 19 de junho. 9 de Julho. 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 Então, o linkzinho vai estar na descrição do grupozinho do WhatsApp. Qualquer coisa a gente vai estar por lá respondendo as dúvidas de vocês. E é isso, galera. Valeu! Valeu, tchau, tchau.